Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai resolver questões para concurso público destinadas questões que envolvem o português. O tema de hoje é pronomes, que são aquelas palavras que é, é, funcionam como um importador de um dispositivo que importa, que remete a uma importância sobre o sujeito ou aquilo que se tem atuado, né? Então é como se a gente tivesse um protagonista na frase, toda frase ela tem um protagonista. Mas quando ele não aparece, existe uma sombra desse protagonista. E essa sombra, essa essência, esse sentido de que ele está ali, é o pronome, é o papel do pronome. Então o pronome é a fé, né? É aquele fermento, é aquela fé, é aquela certeza por trás da falta, né? E existem várias certezas por trás da falta, né? Para comemorar a comunicação, que é algo que as pessoas aprenderam a cultuar, né? No sentido de devoção mesmo, sobre um aspecto técnico, né? Um aspecto que é, é físico, é químico, é biológico, é em todos os sentidos que você pode perpetuar sensação. Existe uma área que atua paralelamente com o português, destacando o que dele sobre os acordos em leis alfabéticas, né? Em hierarquia gramatical de palavras e até mesmo com as suas derivações, fazem, né, funcionam fisiologicamente para as pessoas. Isso até influencia muito na saúde pública e na ciência que nasce por trás de todas aquelas especiarias farmacêuticas, que são puras drogas de convencer os sinais orgânicos a serem desentupidos, desenturmados ou reenturmados, né, no sentido. Você desenturma ou reenturma algo, né? Então é aquela conversão dos fiéis, aquele rodo, né? Aquele mandasto, né? Tá tudo nessa arte de oficinas é, é, sintetizantes, né, eu diria. Por mais que as pessoas elas acreditam na droga, a droga não tem poder nenhum se você não sofrer dando valor para ela, se desorganizando, se reestimulando para que ela funcione. E esse reestímulo, essas frases que são decaídas por esperar esse efeito, são os que fazem refeito, né? Fazem você refém desse refeito. E eu sei que muitos não acreditam porque já se fizeram de atrizes e atores dançando pra lá e pra cá com todos os algoritmos de danças possíveis, né? E plastificando a sua entrega de impulso para o corpo
para fazer com que essa decisão comercial, essa decisão medicinal, se fosse admitida e instituída como o seu papel trouxe pela pesquisa química e a sua entrega, né, nessa repetição sobre os respeitos dessas temperaturas de palavras, né, e sinais, né? Então tem todo esse manifesto que é bem estudado e bem redigido, porque é gozo, né? É gostoso você incriminar ou desincriminar alguém nesse outro plano de desabsorver ou absorver a pessoa como água em um tecido de sintetizações comerciais. Até porque, ó, se você soubesse o quanto o ser humano é forte, você nunca duvidaria de você. E é isso que acontece, as pessoas se derivam porque duvidam de si mesmas e se entregam aos conselhos que são distantes do seu verdadeiro conselho, do seu verdadeiro eu, que são os gestos interiores. Por isso que existem muitas práticas milenares de reencontro com o eu interior ou de enviar Espírito Santo, né? O Espírito primogênito, o Filho do Pai, né? O Filho eterno. Tem muitas coisas que fazem as pessoas, né, se redomar, se reeducar. Só que nós pagamos o pato por isso, porque nós sabemos que somos fortes, porém pagamos os pecados dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos familiares, da nossa região. Então, de certa forma, existe uma grande sacanagem nisso tudo, que não é bem não é bem calculada, assim, eu diria, né, em informações de direitos e trabalhos sociais, isso aqui. Então, até por isso a gente não importa, você sempre vai estudar e nunca vai ser o suficiente, porque o valor que nos dão nunca é suficiente dentro da lógica capitalista. Não é à toa que a gente se mata espiritualmente para nos prender e acreditar e criar um vínculo com um pacto, né? Um pacto, um vínculo com essa crença, com essa religião, com esse registro de que tá bom e que é dever eu acreditar que tá bom e agradecer porque existe um ator, existe uma atriz ali que é meu irmão, mas que em nome de Deus, mas que pode estar pior. Então isso é uma verdadeira máquina de controle por autoridade. É tanta autoridade que você se mata para não ver, senão você não consegue nem sair na rua e nem cumprimentar o padeiro que você depende para comer o seu pãozinho. Essa droga que você não acha que é, né? Porque é uma coisa de Deus, né? É o pão que vem do céu. Eu sou esse pão. Eu sou esse vinho.
Eu sou esse vizinho, né? Bom, mas aí, toma cuidado, cara, porque isso tá doendo demais a conta, né? Dói demais. É, esse processo, né? Um processo que a gente vive aí de desigualdade e direitos sem deveres, deveres sem direitos, isso e aquilo, patrão, essas contas aí que são muito maquiavélicas, né? Diga-se de passagem. Bom, dentro desse desabafo, então, né, a gente vai estudar, fazer questões que envolvem essa técnica obscura, né, que algumas escolas de magia por aí fazem as crianças dissolverem-se como químicas ou físicas, é, observando atentamente um ataque de sons e impulsos até gerar um impulso seleto, né? Então existem pessoas que ficam meses criando uma seleta de impulsos dentro de um caminho. Isso é muito fácil dentro das condições de imposições possíveis, né? Quando você tem a lógica capitalista, você consegue muito bem gerar esse tipo de produto, né? E até colocar Deus em nome desse trabalho artístico de cachaça, né? Cachaceiro, cachaçaria e tal. É. Não sei porque o ser humano é feliz desse jeito, mas ele escolheu ser feliz desse jeito e servir essa magia disfarçada em uma condução controlada, né? Não sei. Mas quanto a gente está precisando de um emprego para isso, a gente estuda para passar num emprego que é um emprego infeliz. É um emprego que, por mais que seja um dado de vitória na vida, a gente vai ter que se matar para se entender com esse tipo de plano, né? Plano de vida. É, é inconformável para um ser humano, mas essa guerra a gente precisa de gerar conformidade, senão a gente se ataca e é atacado pelas pessoas que estão se protegendo como unhas e dentes, as suas crianças, né? Os seus mastros. Bom, então eu não tô nem aí. Tô nem aí pra o que quem vier achar ou não achar alguma coisa. É, estamos aqui para estudar, né? Pronomes. Vamos lá. Essa primeira questão eu fiz ontem e descobri que estão corretamente posicionados. O pronome si, que é um pronome reflexivo, e os nos, né? É... Vamos para a próxima questão. Se você conseguir encontrar uma razão pela qual a mudança é importante para você e tiver sua própria motivação para colocá-la em prática, é muito mais provável que você se atenha a ela. A forma pronominal lá em colocá-la em prática
é um pronome pessoal do caso reto. Ela, em tenha a ela, referem-se respectivamente a. E o pronome pessoal do caso reto, ela, em a tenha a ela, refere-se a respectivamente. Vamos lá. Se você conseguir encontrar uma razão pela qual a mudança é importante, você para você e tiver sua própria motivação para colocá-la, mudança em prática, é muito mais provável que você se atenha a ela. Em prática, é muito mais provável que você se atenha a ela. A prática, né? Mudança. Se você conseguir encontrar uma razão pela qual a mudança se você conseguir encontrar uma razão, ah, então aqui a gente tem um artigo definido e a razão. É muito encontrar uma razão pela qual a mudança é importante para você. Motivação para colocá-la em prática é muito mais provável que você se atenha a ela. Tá parecendo a razão e a mudança, né? Razão. Tá parecendo que é a razão e a mudança. Não, a mudanças e a mudanças. É, eu pensei nisso. Mudanças e mudanças. Ah, legal. Vamos ver aqui se tem alguma facilidade. O pronome lá está ligado ao verbo colocar, formando a locução verbal colocá-la. Quem é colocada em prática? A mudança. Lá, mudança. O pronome ela está sendo retomado pelo verbo atém-se, forma pronominal de ater-se. A quem você se atém? A mudança. Ela, a mudança. Legal. Quase, quase. Eu fui enganado. Por mim, por minha dúvida em mim mesmo. Questão 3. A forma pronominal. Ah, é a mesma, né? Refere-se. Ah, é a mesma, né? Beleza. Próxima questão. Considerando as relações coesivas estabelecidas no texto, assinale a alternativa que associa corretamente uma expressão empregada no texto e o termo que ela retoma, respectivamente. Linha 24. Linha 23 e 24. Disso, o início da fase adulta. Vamos ver se o texto vai ficar bom. Linha 24. Aqui, ó. Durante a adolescência e o início da fase adulta.
Vamos ver. Disso, linha 24, início da fase adulta. Vamos ver. Durante a adolescência e início da fase adulta, nossa caligrafia costuma mudar significativamente. Mas depois disso, disso é a caligrafia, não? Nossa caligrafia costuma mudar. Mas depois de mudar a caligrafia, então letra A não. Vamos ver, letra B. Ela, linha 24, a escrita de cada um. Linha 23. Vamos ver. Costuma mudar. Durante a adolescência e início da fase adulta, nossa caligrafia costuma mudar significativamente. Mas depois disso, ela permanece praticamente a mesma. Então, nossa caligrafia. A escrita de cada um, não. A situação, linha 33. A pandemia de coronavírus, linha 33. E os lockdowns e a prática de ensino domiciliar durante a pandemia do coronavírus só pioraram a situação. E os lockdowns e a prática de ensino domiciliar. Situação. Não é a pandemia de coronavírus, não. Isso, linha 45, a digitação, linha 45. De fato, a escrita à mão é mais lenta do que a digitação, mas a escrita à mão, não é necessariamente uma desvantagem. Então, não. Ixi, olha isso. Ficamos isso tudo para chegar na alternativa E. Pronome ó. Em retendo o. Nem vou olhar, cara. Passar direto. Assine a alternativa que atende à norma padrão de regência verbal e emprego do pronome. Regência verbal e emprego de pronome. Muitos anseiam por uma especialização. Muitos anseiam a uma especialização. Muitos anseiam em uma especialização. Muitos anseiam a uma especialização.
Muitos anseiam por uma especialização e optam em realizar-lhe. E optam por realizá-la. E optam por realizá-la na modalidade à distância. Letra A. Que é cirurgião, né? Analise as relações coesivas estabelecidas no texto, indicando o referente para cada um dos termos a seguir. Relações coesivas, indicando a referência. Então, vamos ver aqui. Tem um texto. No primeiro parágrafo, em é impossível vê-las, vê-las. A palavra em destaque refere-se a partículas de plástico, microplástico. Impossível vê-las. Hum... Ai, cadê? Impossível vê-las. Tá, vamos ler então. De tão pequenas é impossível vê-las. É impossível vê-las. É impossível vê-las. De tão pequena é impossível vê-las a olho nu. Mas elas existem e estão em todos os lugares. No mexilhão comprado de legumes da feira. Foram encontradas na cerveja, chá, leite, água, sol do mar. Em formato de esfera, fios ou fragmentos de filmes ou espuma, as partículas de plástico de tamanho microscópico são hoje mais abundantes. Então, tá certo. Correto. Olha a questão afirmativa 2. Não, um é letra A, né? Pedindo tamanho microscópico. Hum, letra B. 2. No segundo parágrafo, em elas foram submetidas, elas. A palavra em destaque refere-se a amostras de uma estrutura chamada bulbo olfatório ou 8 pessoas que viveram ao menos 5 anos na cidade de São Paulo. Elas foram submetidas. Engenheiro ambiental de Oliveira identificaram em um projeto e pela organização não governamental holandesa partículas de microplástico no cérebro de 8 pessoas que viveram ao menos 5 anos na cidade de São Paulo. Após a morte, elas foram submetidas à autópsia. As 8 pessoas, né? Não? 8 pessoas. Letra B, 2B.
Vamos ver, 1A, 2B. 1A, 2B. 1A, 2B. Então a gente tá entre a B e a E. B ou E. No terceiro parágrafo, nos dias de manipulação do material, a expressão em destaque refere-se a seringas de vidro ou a amostra de uma estrutura chamada bulbo olfatório. Do material. Ah, deve ser da seringa de vidro, né? 1, 2, 3. Pesquisadores precisaram resgatar equipamentos que não eram usados há mais de 40 anos, como seringas de vidro, para lidar com esse material biológico. Também tiveram de adotar um protocolo rigoroso de limpeza dos utensílios, como lavagens com água filtradas 3 vezes e o uso de acetona, além de substituir o plástico por papel alumínio ou vidro nos dias de manipulação do material. Peraí. Do material. Para lidar com esse material. Aqui, ó, nos dias de manipulação do material, só se podia usar roupas de algodão. Não, letra A. Letra E, sem sombra de dúvida. Q, B. Deixa eu ver o que eu. Amostra de uma estrutura chamada bulbo olfatório. Cadê, gente? Esse material biológico também. Os pesquisadores precisaram resgatar o equipamento. Ah, então deve ser no serviço de verificação, onde os pesquisadores coletam a amostra de uma estrutura chamada bulbo olfatório. Localizado no interior do crânio, logo acima do nariz, os bulbos olfatórios, há 2 em cada hemisfério cerebral, são a primeira parte do sistema nervoso central a que chegam informações sobre os cheiros. Eles estão em contato com neurônios que detectam moléculas de odor no fundo do nariz e funcionam como uma potencial via de entrada desses e de outras partículas, além de micro-organismos no cérebro. Os pesquisadores precisam resgatar equipamentos que não eram usados havia mais de 40 anos, como seringas de vidro, para lidar com esse material biológico. Também tiveram de adotar um protocolo rigoroso de limpeza dos utensílios, com lavagens com agulhas filtradas 3 vezes e o uso de acetona, além de substituir o plástico por papel alumínio ou vidro para cobrir ou fechar os recipientes. Nos dias de manipulação do material, só se podia usar roupas de algodão. Então é exatamente isso. Do material, o bulbo olfatório. O meu erro foi não ter voltado ao parágrafo anterior para identificar essa afirmativa, né? Então esse foi o meu erro. Exatamente esse. Assinale alternativa. Assinale a alternativa que apresenta a correta colocação pronominal. Não pode-se negar que os resultados dessa pesquisa são preocupantes.
Não pode negar. Não pode se negar. Tá errado. Não pode se negar? Me informei a respeito dos microplásticos no cérebro humano e fiquei assustado com o que descobri. Informei a respeito dos microplásticos. Me informei. Vou pular essa. Ninguém perguntou se. Ninguém perguntou se antes a respeito do microplástico no cérebro humano. Se está errado. Agora, basta-nos pensar em caminhos pelos quais diminuiremos o consumo do plástico. Agora, basta-nos pensar. Isso intriga-nos, pois não deveria ser possível que os microplásticos chegassem tão longe. Isso intriga. Isso intriga-nos. Isso intriga-nos, pois me informei a respeito dos microplásticos no cérebro humano e fiquei assustado com o que descobri. Eu vou marcar a letra B. Posso a letra D. Agora, basta-nos pensar em caminhos. Basta-nos pensar em que nada é possível. Sério? Deixa eu ver os comentários aqui. Acredito que a D está errada. Agora, caso alguém possa me explicar o motivo de ser a letra E. Condições. Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. É facultativo o uso de vírgula. Que isso, gente? Usada com palavras negativas, não nunca. Próclise. Pronome antes do verbo. Vamos lá. Próclise é o pronome antes do verbo. Revisão. Então, quando o pronome vem antes do verbo, quando palavras negativas, não, nunca, jamais, etc. Advérbios bem, mal, aqui, sempre, etc. Sem pausa. Pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, etc. Pronomes indefinidos, alguém, ninguém, tudo, etc. Pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, etc. Conjunções subordinativas, que, se, quando, porque, etc. Em frases interrogativas, exclamativas, é optativo, que expressam desejo. Interrogativas, exclamativas e optativas. Mesóclise, pronome no meio do verbo usado com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, quando não houver fator de próclise. E ênclase, pronome depois do verbo, usado em todos ou nos outros casos, principalmente quando o verbo inicia a oração.
Tá, é legal essa, mas não explicou nada. Deixa eu ver aqui. Basta-nos. Aqui é uma ênclase, né? Basta-nos. Deixa eu ver aqui se está certo. Ah, basta-nos é uma forma verbal reduzida de basta-nos a nós. O pronome nós funciona como um pronome oblíquo, indicando benefício ou destinatário. Agora, esse aqui tá errado, né? Poxa, me informei. É, é, me está correto na frase. Me informei a respeito do meu não reflexivo, indicando que a ação de forma foi direcionada a mim mesmo. Poxa, sinal alternativo que apresenta a correta colocação pronominal. Aham. Vou fazer assim, ó. Pedir para a inteligência artificial me responder. O que ela fala. A alternativa com a colocação pronominal correta é a D. Agora basta nos pensar. Explicação. Próclise. O pronome nos está colocado antes do verbo basta, que é uma forma de próclise. Próclise é a colocação de pronome oblíquo átono, me e voz antes do verbo. Ah, então é porque seria assim: agora nos basta, e aí basta-nos. A ínclise é obrigatória com verbos que iniciam a oração. Mesóclise é utilizada em verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, mas não em orações que contenham palavras que atraem a próclise. No futuro do presente e no futuro do pretérito. A próclise ocorre quando há palavras que atraem um pronome, como advérbios, já, bem, etc. Relativos. Ó, não há erro, a frase está correta. Não há erro, a frase está correta. O pronome se está incorreto, pois deve ser usado como reflexivo. Ninguém perguntou antes a respeito dos colocação do pronome nos, pós-verbo, basta. Correta, pois a frase está no futuro do presente. O pronome nos está incorreto. Reflexivo, isso intriga-nos.
pois deve ser usado como reflexivo. Nos intriga. Hum, é. Então não há erro na frase. Não há erro nessa frase, embora a colocação segundo a gramática correta está na letra D, por causa da norma, né? Agora basta nos pensar em caminhos pelos quais diminuiremos o consumo de plástico. Porque a colocação do pronome nos após o verbo basta é a correta neste caso, pois a frase está no futuro do presente do imperativo. Então, quando o verbo está no futuro do presente do imperativo, utiliza pronome reflexivo, né? Digamos assim, verbo no presente. O imperativo não tem um futuro do presente no sentido tradicional dos termos verbais. O imperativo é usado para dar ordens, conselhos ou pedidos no momento da fala e não se refere a ações que ocorreram no futuro. No entanto, é possível usar o futuro do presente do indicativo para expressar uma ação que ocorrerá no futuro, utilizando o modo imperativo. Ordem sobre essa ação. Estuda, leia, basta, basta. Então, o verbo basta está no futuro do imperativo, do presente do imperativo. Tá falando basta, né? Quando tá basta, estuda, corra, né? Corra, estuda. Você coloca o basta-nos. Corra, corra-nos. Estuda-nos. Então essa é a pedida de hoje, né? Essa é a pedida pra gente sair. É uma densidade, né? Uma parede ainda que a gente tem sobre esse conhecimento, mas precisa de um pouco de conhecimento de verbos, né? Nesse caso, está falando do imperativo, que é um verbo muito utilizado nas linguagens comerciais. A mídia, é, a publicidade, propaganda utiliza muito, né, esse verbo no imperativo. Bom, então é isso, né, que foi cobrado para nós. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!